Então Abraão tomou novamente uma esposa, seu nome era Quetura. Com o tempo ela lhe deu Zinrã, Joksã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Joksã tornou-se pai de Sabá e de Dedã. Os filhos de Dedã foram os Assurins, os Letuzins e os Leumins. Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Anoque, Abida e Elda. Todos esses foram os filhos de Quetura. Depois, Abraão deu a Isaque tudo o que possuía, mas Abraão deu presentes aos filhos que teve com suas concubinas. Então, enquanto ainda vivia, ele os enviou para o leste, longe de Isaque, seu filho, para a terra do Oriente. Estes foram os anos de vida de Abraão, 175 anos. Então Abraão deu seu último suspiro e morreu numa boa velhice, idoso e satisfeito, e foi reunido ao seu povo. Seus filhos, Isaque e Ismael, o enterraram na caverna de Maquepela, que fica em frente de Manre, no campo de Efron, filho de Zoar, o Hitita, o campo que Abraão tinha comprado dos filhos de Et. Ali foi enterrado Abraão, junto de Sara, sua esposa. Após a morte de Abraão, Deus continuou a abençoar seu filho Isaque, e Isaque morava perto de Bir-Lahai-Roi. Esta é a história de Ismael, filho de Abraão, o filho que Agar, a egípcia, serva de Sara, deu a Abraão. Estes são os nomes dos filhos de Ismael, alistados de acordo com os seus nomes, segundo as suas linhagens: Nebaiote, o primogênito de Ismael, depois Quedar, Adeel, Mibsão, Misma, Dumá, Massa, Haddad, Tema, Getur, Nafis e Quedemá. Esses são os filhos de Ismael, e esses são os seus nomes, de acordo com os seus povoados e de acordo com os seus acampamentos, 12 maiorais, segundo os seus clãs. Ismael viveu 137 anos. Então ele deu seu último suspiro e morreu, e foi reunido ao seu povo. Seus descendentes habitaram a região desde Avilá, perto de Sur, que fica próximo ao Egito, até a Assíria. Ele se estabeleceu perto de todos os seus irmãos. Esta é a história de Isaque, filho de Abraão. Abraão tornou-se pai de Isaque. Isaque tinha 40 anos de idade quando se casou com Rebeca, que era filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã, irmã de Labão, o arameu. Isaque fazia súplicas a Jeová a favor de sua esposa, porque ela era estéril. Assim, Jeová atendeu às súplicas dele, e Rebeca, sua esposa, ficou grávida. E os filhos dentro dela começaram a lutar entre si, de modo que ela disse: Se é assim, de que adianta eu continuar vivendo? Então ela consultou a Jeová, e Jeová lhe disse: Há duas nações dentro de você, e desde o seu ventre 2 povos se separarão, uma nação será mais forte que a outra, e o mais velho servirá ao mais novo. Quando chegou a hora de ela dar à luz, viram que havia gêmeos no seu ventre. Então saiu o primeiro, todo vermelho, e era como um manto de pelo, de modo que lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão, e a mão dele segurava o calcanhar de Esaú, de modo que recebeu o nome de Jacó. Isaque tinha 60 anos de idade quando ela os deu à luz. Os meninos cresceram, e Esaú se tornou um caçador habilidoso, um homem dos campos, mas Jacó era um homem irrepreensível, que morava em tendas. Isaque amava Esaú porque significava caça para sua boca, ao passo que Rebeca amava Jacó. Certa vez, Jacó estava preparando um ensopado quando Esaú chegou do campo, exausto. De modo que Esaú disse a Jacó: Depressa, por favor, dê-me um pouco desse seu ensopado vermelho, pois estou exausto. É por isso que recebeu o nome de Edom. Então Jacó disse: Primeiro, venda-me seu direito de primogênito, estou quase morrendo. Para que me serve o direito da primogenitura? Jure primeiro. E ele jurou e vendeu a Jacó seu direito de primogênito. Então Jacó deu a Esaú pão e ensopado de lentilhas. Ele comeu, bebeu, se levantou e foi embora. Assim, Esaú desprezou o direito da primogenitura. Esaú, que significa peludo, primogênito de Isaque e Rebeca, irmão gêmeo de Jacó e antepassado dos Edomitas. Recebeu o nome de Esaú por causa da sua incomum aparência peluda ao nascer, mas foi-lhe dado o nome de Edom, que significa vermelho, por causa do cozido vermelho de lentilhas pelo qual vendeu a sua primogenitura. Mesmo já antes do nascimento dos gêmeos, em 1858 antes da Era Comum, quando Isaque tinha 60 anos, os bebês lutaram no ventre da sua mãe. Em resposta à indagação de Rebeca, a respeito do significado disso, Jeová revelou-lhe que 2 grupos nacionais seriam separados das suas entranhas e que o mais velho serviria ao mais jovem.
Esaú tornou-se caçador hábil e aventureiro, homem selvagem. Dissemelhante do seu irmão, o incúlpe Jacó, Esaú tinha mentalidade carnal e era materialista. Isaque, porém, amava Esaú, porque significava caça para sua boca. Certo dia, Esaú, cansado e faminto, veio do campo enquanto Jacó fazia um cozido. Em resposta ao pedido de Esaú: depressa, por favor, dá-me um bocado do vermelho aí. Jacó pediu que lhe vendesse sua primogenitura, não tendo nenhum apreço por coisas sagradas, a saber, pela promessa de Jeová a Abraão a respeito do descendente, ou semente, por meio de quem todas as nações da terra abençoariam a si mesmas. Esaú, de modo impetuoso, por juramento, vendeu sua primogenitura a Jacó em troca de uma só refeição de cozido de lentilhas e pão. Por desprezar assim a sua primogenitura, considerando-a de pouco valor, Esaú mostrou uma total falta de fé. Talvez não quisesse ter parte em sofrer o cumprimento das palavras de Deus a respeito da semente de Abraão. Teu descendente se tornará residente forasteiro numa terra que não é sua, e eles terão de servir-lhes, e estes certamente os atribularão por 400 anos. Pergunta 1. Quem vendeu sua primogenitura a Jacó em troca de um prato de lentilhas em Gênesis 25? A. Jacó. B. Esaú. C. Ismael. Certa vez, Jacó estava preparando um ensopado quando Esaú chegou do campo, exausto. De modo que Esaú disse a Jacó: depressa, por favor, dê-me um pouco desse seu ensopado vermelho, pois estou exausto. Primeiro, venda-me seu direito de primogênito, estou quase morrendo. Para que me serve o direito da primogenitura? Jure primeiro. E ele jurou e vendeu a Jacó seu direito de primogênito. Então Jacó deu a Esaú pão e ensopado de lentilhas. Ele comeu, bebeu, se levantou e foi embora. Assim, Esaú desprezou o direito da primogenitura. Pergunta 2. Qual é o nome dos filhos de Isaque mencionados em Gênesis 25? A. Jacó e Esaú. B. Ismael e Esaú. C. Jacó e Ismael. Então saiu o primeiro, todo vermelho, e era como um manto de pelo, de modo que lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão, e a mão dele segurava o calcanhar de Esaú, de modo que recebeu o nome de Jacó. Isaque tinha 60 anos de idade quando ela os deu à luz. Os meninos cresceram, e Esaú se tornou um caçador habilidoso, um homem dos campos, mas Jacó era um homem irrepreensível, que morava em tendas. Pergunta 3. O que é destacado como um evento significativo no início de Gênesis 25? A. O nascimento de Esaú. B. A morte de Abraão. C. A construção da Torre de Babel. Estes foram os anos de vida de Abraão, 175 anos. Então Abraão deu seu último suspiro e morreu numa boa velhice, idoso e satisfeito, e foi reunido ao seu povo. Seus filhos, Isaque e Ismael, o enterraram na caverna de Maquepela, que fica em frente de Manre, e no campo de Efron, filho de Zoar, o Hitita, o campo que Abraão tinha comprado dos filhos de Het. Ali foi enterrado Abraão, junto de Sara, sua esposa.